Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar na aula de hoje o assunto do marxismo. Nós falamos na última aula sobre a teoria marxista, né, de sociedade, da história, né, o materialismo histórico. Hoje a gente vai concentrar na visão marxista do capitalismo, ok? Bom, o ponto de partida é entender a visão que o Marx e o Engels desenvolveram, e os marxistas desenvolveram, a respeito das características básicas, essenciais de uma sociedade dividida em classes. Na visão deles, a sociedade dividida em classes é uma sociedade que possui um modo de produção de excedentes. O excedente é aquele produto, aquela produção que excede a necessidade de subsistência do produtor. Se a produção, se a tecnologia, se a capacidade de produção é limitada só à subsistência do produtor, não vai ter excedente. E se não vai ter excedente, todo mundo vai ter que produzir para poder sobreviver. A existência do excedente possibilita que alguns produzam e outros não produzam. E isso aí vai ser o ponto de partida na análise marxista para o aparecimento das classes sociais. Porque, na visão do marxismo, a classe dominada, os trabalhadores, os produtores, vão produzir para o seu sustento e vão produzir também excedentes. E a classe dominante explora esse trabalhador, explora a classe dominada, explora o produtor, apropriando-se dos excedentes que o produtor produziu. Um processo chamado alienação do trabalho, transferência do trabalho, né, do fruto do trabalho daquele produtor. Essa exploração vai ser a origem da luta de classes. Esse excedente sendo apropriado, né, pela classe dominante. Okay? Então, essa é a base da análise marxista para compreender o funcionamento das sociedades divididas em classes, seja ela uma sociedade capitalista ou não. De fato, na visão deles, as sociedades de classes pré-capitalistas possuíam modos de produção pré-industriais, pré-modernos. Foi o caso do modo de produção asiático, típico do Oriente Médio na Antiguidade, o modo de produção antigo escravista dos gregos e dos romanos, o modo de produção feudal que predominou na Europa na Idade Média. São modos de produção caracterizados por um baixo nível tecnológico. Não há indústria, não tem a máquina, então a produção ela é muito baixa. E com esse esquema, com essa situação, a classe dominante precisa utilizar um trabalho compulsório, forçado, de escravos ou de servos, uma grande quantidade de mão de obra, onde essa mão de obra vai produzir o necessário para a sua sobrevivência e produzir os excedentes que serão apropriados pela classe dominante. E isso tem que ser forçado. Então, o trabalhador ele é forçado pela lei, pela violência, pelo Estado, a entregar o excedente para a classe dominante, como faz um escravo, como faz um servo. Né? Então, é um modo de produção onde esse trabalho compulsório pressupõe a existência de um aparelho de Estado, de toda uma violência que obriga o trabalhador a entregar o excedente para uma outra classe de uma maneira não livre. É um trabalho que não é livre, é um trabalho que é forçado, ele é compulsório. Numa situação como essa, o mercado consumidor de massas ele é pouco desenvolvido. Porque, olhem só, o trabalhador ele produz para o seu sustento e o excedente ele entrega para uma outra pessoa, ele não tem um salário, ele não tem uma renda, então ele vai consumir muito pouco, só o mínimo necessário. Consequentemente, a produção de mercadorias é muito limitada. A mercadoria é tudo que é produzido para troca ou para venda. Tem mercadoria produzida no modo de produção asiático, no modo de produção escravista, no modo de produção feudal, mas a produção é limitada. Geralmente são mercadorias de luxo. A mercadoria para um consumo de massa ela é limitada. Ela pode existir, mas em pequena escala. Por exemplo, gregos e romanos, utilizando mão de obra escrava, produziam vinho, trigo, azeite para cidades. Mas ficava muito limitado a isso. Os escravos no Brasil produziam açúcar para o mercado europeu. Mas o próprio escravo consumia pouco, assim como os escravos romanos. Então, o mercado consumidor de produtos de massa, produtos populares, ele é muito limitado. Bom, o capitalismo vai romper com essas limitações. O ponto de partida para a gente poder entender o capitalismo é a raiz da palavra. A raiz da palavra capitalismo é capital. Capital é uma riqueza que gera uma renda. São todos os meios de produção gerados pelo trabalho
utilizados para a produção de outros bens destinados à venda, ou seja, para a produção de mercadorias. Né? Repare que na visão do marxismo, a terra vai gerar uma renda, mas a terra não é considerada um capital. Vão ser 3 fatores de produção básicos na visão do marxismo: o capital, a terra, né? e a força de trabalho. Então o capital está muito associado a essa produção industrial, então o setor de serviços na ótica do marxismo. Outras correntes vão considerar a terra capital. E esse capital é representado em dinheiro. E na realidade, no capitalismo, esse capital é propriedade privada dos capitalistas ou burguesia. O capitalismo é a base de uma sociedade de classes moderna. Quer dizer, é um modo de produção industrial moderno, com uma tecnologia avançada, máquinas, indústrias, é uma tecnologia industrial que gera, vejam só, excedentes em larga escala, ao contrário dos modos de produção classistas pré-capitalistas, onde a produção de excedentes existia feita pelo servo, pelos escravos, mas era em pequena quantidade. Então, com isso foi possível estabelecer uma produção em massa de mercadorias. O capitalismo iniciou a modernidade. Na visão do Marx e do Engels, foi uma evolução para a humanidade. Deixa isso bem claro no Manifesto Comunista. A industrialização foi um avanço, o progresso tecnológico de produtividade, um outro avanço, a globalização foi um avanço, que o capitalismo se espalha pelo mundo inteiro, e ao se espalhar ele vai superando, destruindo as formas de produção pré-capitalistas. Então vai dando uma uniformidade econômica ao mundo. Agora, as relações sociais capitalistas são relações baseadas em classes. Na visão do marxismo, uma classe dominante e uma classe dominada. Né? São 2 classes sociais básicas e antagônicas na ótica do marxismo. Isso é muito importante, pessoal, porque o Marx e o Engels eles vão centrar suas análises nessas 2 classes. Eles vão reconhecer que tem outras classes, classe média, continua tendo camponês, né, outras camadas sociais, mas eles vão centrar na relação que para eles era a relação básica, né? A relação entre a burguesia e o proletariado, e tendo como base, né, tendo como foco a indústria, a atividade industrial. A burguesia é a classe dominante. Ela é dominante porque ela é proprietária do capital e dos meios de produção. O proletariado é a classe dominada, são os trabalhadores. Eles vão produzir o excedente, mas eles não possuem capital, não têm os meios de produção. Então, para poder sobreviver, eles vão ter que trabalhar para uma outra pessoa em troca de um salário. Ele é um trabalhador juridicamente livre. Ele não é obrigado a trabalhar para uma outra pessoa por força da lei ou da violência, como escravo ou como servo. Ele vai trabalhar para outra pessoa porque ele precisa daquele trabalho. Senão ele não vai ter como sobreviver. Né? Então ele é forçado a trabalhar para a burguesia por necessidade econômica. E trabalhando para a burguesia, ele produz os excedentes, produz as mercadorias. E aí o Marx desenvolveu um conceito que as pessoas costumam achar que é um conceito simples, não é simples não, ele é complexo. Eu vou apresentar de forma assim, bem simples, como eu comentei da dialética, né, simplifiquei, porque a gente não tem tempo de aprofundar, né, esses conceitos. Mas um conceito central na visão do marxismo é o conceito de mais-valia, que assim, resumidamente, pessoal, é o valor do trabalho feito pelo proletariado, mas que não foi pago, não foi remunerado. A mais-valia, assim, simplificando, basicamente é o seguinte: é o excedente produzido pelo proletariado e que não foi remunerado. Ele recebeu um salário correspondente ao trabalho que ele praticou em termos de subsistência, né, o necessário para a sua subsistência. Aquela parte que ele produziu e que supera, vai além da sua subsistência, ultrapassa a subsistência, ele não recebe, não foi remunerado. Então é o excedente. Okay? E a fonte de lucro do capitalista. Aí o Marx diferenciou uma mais-valia absoluta de uma mais-valia relativa. A absoluta é o seguinte: o trabalhador continua com o mesmo salário, mas ele é obrigado a trabalhar mais horas por dia e o seu trabalho é intensificado. Ele gera mais excedentes para o burguês, para o capitalista, por meio do aumento da jornada de trabalho. Por outro lado, é possível o trabalhador até reduzir sua jornada de trabalho e ainda assim conseguir mais produtividade por causa do desenvolvimento tecnológico. Então ele continua gerando a mais-valia, embora trabalhe menos horas por dia, mas a produtividade é muito maior, é a mais-valia relativa. Isso é fundamental no desenvolvimento do capitalismo e no desenvolvimento de uma produção em larga escala de mercadorias. Ocorre então no capitalismo um processo também de alienação, ou seja, de uma perda sofrida pelo proletário de uma parte do seu ser, da sua existência. Porque o capitalista vai se apropriar do fruto do trabalho do proletariado.
Na visão do Marx, do marxismo, isso é uma forma de exploração. O fato dele receber um salário, fazer um contrato, não supera uma exploração que ocorre de fato na visão do marxismo. Os produtos do trabalho humano passam a ser meras mercadorias, que subjugam o homem, em vez de servir a ele, já que são suas criações. Então, a alienação é nesse sentido também. Né? A perda sofrida pelo proletário acaba se transformando também numa alienação do próprio produto final. Quer dizer, o trabalhador ele perde a noção do que ele produziu, porque ele não se vê nem naquele produto final, até porque ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com uma equipe de trabalho, uma equipe de trabalhadores, uma equipe de proletários, cada um executando uma tarefa. O resultado final é fruto de um trabalho coletivo, mas o trabalhador não se vê ou não vê o resultado naquela mercadoria, né, que foi produzida. E por falar em mercadoria, um outro termo, um outro ponto que aparece muito em algumas provas sobre marxismo, é um conceito que o Marx desenvolveu do fetichismo da mercadoria. Ou seja, uma ilusão de que as mercadorias são coisas dotadas de vida própria e não resultado do trabalho humano. Isso aí mascara as relações sociais, as formas de trabalho, a alienação real que vai existir entre os trabalhadores e os objetos por ele criados. Isso fica mais forte na questão do dinheiro, onde uma intensidade no dinheiro, né? Eu coloquei no do dinheiro, tem um do aí que vocês podem desprezar. Mas é muito mais intenso no dinheiro, né? Que se apresenta como dotado até de uma força sobrenatural, que garante poder a quem o possui. Quer dizer, o dinheiro compra tudo. Né? Então você vê um produto, você cria uma fixação naquele produto e não reconhece o que está por trás daquele produto, que é a geração de mais-valia, são as relações sociais, a divisão de trabalho, o produto, né, o trabalho realizado pelo produtor. Então são elementos básicos no capitalismo que o Marx vai destacar. E a luta de classes, evidentemente, né, ela vai acontecer a partir dessa exploração que o proletariado sofre por parte da burguesia na ótica do marxismo. É isso aí, pessoal. Na aula que vem a gente fala mais um pouco sobre marxismo, mas do ponto de vista do capitalismo, esse é o ponto principal, a essência da análise marxista a respeito do modo de produção capitalista. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.